Oi, gente, tudo bom? Hoje vai ser um pouquinho apertado aí meu tempo, porque ficou tudo remoto, e aí eu vou estar gravando a aula de hoje, tá? Peço perdão, mas quinta-feira volta tudo ao normal. Eu preferi dar prosseguimento antes de entrar na fórmula de Bhaskara, ainda falar, porque a gente ainda vai estar falando com aquela parte de faturação e tudo. É um linkzinho que a gente tem antes da gente entrar na fórmula de Bhaskara de equação de segundo grau. Aí eu resolvi dar mais um material, aí na quinta-feira eu pretendo fazer a correção de todos os exercícios com vocês, tá bom? Pra gente conseguir, então, dar Bhaskara e fechar a apostila 2. Então, vamos lá. Vou estar aqui compartilhando o meu pente. Hoje eu tô esperta. Tô espertinha hoje. Não vou deixar acontecer o que aconteceu da outra vez, não. Bem, eu preparei um materialzinho pra gente poder estar falando aí de equação de segundo grau, né? E aí eu foquei nesse material um pouco mais na parte de definição, do que é, do que não é, em algumas coisas mais teóricas, tá? E como é que se chega aí numa equação de segundo grau usando a forma fatorada. Não a forma fatorada completa, mas usando aquela, se for uma equação de segundo grau bem simples, usando aquela forma fatorada lá, da fatoração que a gente viu, né? O produto da forma, da parte de fatoração e produtos notáveis. Bem, equação de segundo grau com uma incógnita, aí tem uma situação, um problema. Tudo tirada do livro do Bianchini, tá? De novo. Esqueci de botar a bibliografia, depois eu completo. O engenheiro Vitor recebeu uma encomenda para a construção de uma piscina retangular com duas exigências: comprimento de 10 metros a mais que a largura e área de 144 metros quadrados. Então, aqui eu tenho a largura X e o comprimento X mais 10, porque ele fala que o comprimento tem 10 metros a mais que a largura. E se eu chamar a largura de X, o comprimento vai ser X mais 10. A gente sabe que a área de qualquer retângulo é base vezes altura. E aí, no caso, a base aqui vai ser x mais 10 e a altura vai ser x. E aí, quando a gente fizer esse produto, a gente usa aquela multiplicação de polinômios. Aí, x vezes x vai dar x ao quadrado e 10 vezes x vai dar 10x, tá? Que foi o que eu coloquei aqui. Ao contrário que dá a mesma coisa, tá? X vezes x, x ao quadrado, e x vezes 10 vai dar 10x. Só que essa área, ele deu um valor, é 144. Então, eu posso igualar esse produto a 144, que é a área do retângulo. Quando eu trago esse 144 para cá, ele é positivo, ele vem com sinal negativo, e do outro lado não sobra nada. Essa estrutura aqui é uma estrutura de uma equação de segundo grau. Então, a gente obtém essa equação, que tem só uma incógnita. O que é incógnita? É a variável, a letra, que nesse caso é a letra x, e o maior expoente dessa equação é 2. Então, a gente estava acostumado, né, a trabalhar muito com esse tipo de equação aqui. 2x mais 1 igual a 3x menos 2, por exemplo, cujo expoente do x, o maior expoente, era o 1. Por isso era a equação de primeiro grau. Agora, o maior expoente dessa equação é o 2. Aqui eu tenho, é a forma que eu pego na caneta, tá, gente? Eu já descobri. Aí só que eu fico virando
e dá isso. Aqui eu tenho expoente 2 e aqui eu também tenho expoente 1, e eu poderia dizer até que aqui eu tenho expoente 0, eu tenho os 3 expoentes da variável x, mas o maior deles é o 2, por isso que é uma equação de segundo grau, tá? Então, a gente diz que essa é uma equação de segundo grau com uma incógnita. Toda equação de segundo grau de uma incógnita pode ser reduzida à seguinte forma. Vou printar mais para baixo, tá? Só um instante. Ela sempre vai ter o formato, né? De ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se eu multiplico aqui 0 por x ao quadrado, que o A, B e o C, já está aqui embaixo, mas já adiantando, A, B e C são coeficientes, tá? O C também é coeficiente. Coeficiente. Todos eles são coeficientes das variáveis, tá? A, B e C. Esses A, B e C, se o A for zero, o coeficiente A for zero, eu estou multiplicando x ao quadrado por zero. E zero vezes qualquer número dá zero. Então, isso aqui iria desaparecer e eu ficaria com uma equação de primeiro grau e não de segundo grau. Por isso que o A tem que ser diferente de zero, para garantir que esse x ao quadrado aqui vai existir. Tá? Então, A diferente de zero. Então, A, B e C são coeficientes, todos eles, da equação de segundo grau, sendo A o coeficiente do quadrado da incógnita, ou seja, o coeficiente de x ao quadrado. A sempre acompanha x ao quadrado, por isso que eu marquei aqui. O B sempre vai acompanhar x, o coeficiente x, e o C sempre vai ser o termo independente, ou seja, o termo que não tem incógnita, tá? E aí, nos exemplos a seguir, a gente vai... Se a equação de segundo grau não estiver na forma reduzida, a gente escreve ela na forma reduzida, que inclusive essa é a forma reduzida da equação de segundo grau, vocês já vão entender quando que ela não vai estar no formato reduzido. E vamos destacar os coeficientes A, B, C para a gente entender quando que uma equação é de segundo grau e quando não é. Por isso que eu falei que aqui a gente vai focar bem na parte teórica. Então, a gente tem aqui, ó, 5x ao quadrado menos 6x mais 1/5 igual a zero. Tem um coeficiente que acompanha x ao quadrado? Sim. Diferente de zero? Sim, que é o 5. Tem um coeficiente que acompanha x? Sim, que é o menos 6. Tem um coeficiente independente? Tem, que é o mais 1/5. E tá igual a zero? Sim. Então, essa equação aqui já está no formato reduzido, e o coeficiente A é 5, o B é menos C, 6, e o C é 1/5. Aí a gente diz, quando tem A, B e C, tem todos os termos diferentes de zero, a gente diz que a equação de segundo grau, ela é completa, tá? Quando todos os valores são diferentes de zero. Se eu tiver aqui, ó, menos 0,4x ao quadrado mais 9x igual a zero, eu tenho o coeficiente que acompanha x ao quadrado, que é o menos 0,4. Eu tenho o coeficiente que acompanha o x, que é o 9, mas não está aparecendo aqui o termo independente, que é o coeficiente c. E tem essa estrutura igual a zero. Ela é equação de segundo grau? Sim, porque o maior grau é 2. Tem aqui. Então, isso aqui é o que caracteriza a equação de segundo grau. O maior grau do x é 2. Beleza, esse x elevado a 2, ele existe. Só que o que vai acontecer quando não tiver o c, né? Então, aqui o meu a é menos 0,4, o meu b é 9, e o meu c, a gente diz que o c é zero, quando ele não está aparecendo, né? Ele é uma equação de segundo grau, só que ele é uma equação de segundo grau incompleta, porque o c vale zero. Então, o B e o C podem valer zero. O que não pode valer zero, como a gente viu aqui na definição, é o A. Por isso que aqui está frisado que o A tem que ser diferente de zero, para eu ter o x ao quadrado. O resto pode ser zero sem problema nenhum. Mesma coisa aqui, ó, na letra C. Eu tenho lá x ao quadrado sobre 2. Eu identifiquei o expoente 2, é a equação de segundo grau.
Ah, mas quem é que é o A? Bem, se não tem nenhum valor na frente de x, é porque é 1. Então, aqui o meu A, ó, é 1 sobre 2. O meu B, que é o termo que acompanha x, não tem. A gente fala que o B é 0. E o meu C é menos 10. Então, eu tenho lá, ó, A igual a meio, B igual a 0 e o C igual a menos 10. É equação de segundo grau, mas também é equação de segundo grau incompleta, porque o B é 0, tá? E na letra D? Na letra D eu tenho menos raiz de 5x ao quadrado igual a 0. Bem, eu continuo aqui com o expoente 2, é equação de segundo grau. Se ele é equação de segundo grau, eu tenho que identificar os coeficientes, né? Acompanha x2 quem? O menos raiz de 5. Então, menos raiz de 5 é o A. O resto não tem? É porque B é igual a 0 e o C é igual a 0. Também é equação de segundo grau, mas é incompleta. Então, ela vai ser completa se tiver A, B e C diferentes de 0, e vai ser incompleta se ou B ou C for igual a 0, ou os dois forem iguais a 0, tá? Não precisa ficar decorando isso. Na letra E, essa equação aqui ainda não está na forma reduzida, tá? Por isso que eu trouxe aqui uma equação que não está na forma reduzida. O que a gente faz? Coloca ela na forma reduzida. Qualquer equação a gente consegue colocar na forma reduzida para verificar se ela é ou não equação de segundo grau. Porque pode ser que após as transformações, né, as operações com os polinômios aqui indicados, 3x, x menos 2, 2, 2x menos 1, você opere com esses polinômios e ela não seja uma equação de segundo grau. Então, você só consegue identificar se a equação é de segundo grau na forma reduzida. E aí, o que eu faço? Aqui eu posso fazer uma operação distributiva, né? 3x vezes x dá 3x ao quadrado, 3x vezes menos 2 dá menos 6x. Do outro lado eu tenho 2 vezes 2x, 4x, 2 vezes menos 1 dá menos 2. E aí, se eu jogar tudo para um lado só, né, que é o formato da reduzida, eu aqui mantenho 3x ao quadrado menos 6x, e aqui o 4x que está positivo vem negativo, e o menos 2 que está negativo vem positivo. Quando eu juntar aqui os termos semelhantes, fizer a redução dos termos semelhantes, menos 6x menos 4x vai dar menos 10x. E aí, então, eu vou ter a equação x ao quadrado menos 10x mais 2 igual a 0, que está na forma reduzida. É uma equação de segundo grau, porque o maior expoente do x é 2. E os coeficientes, claro que o A não é 3, eu devo ter copiado e colado isso aqui. Ah, não, é 3 sim. É porque eu esqueci de colocar o 3 aqui. Vou consertar já já esse material para mandar para vocês. O 3x ao quadrado menos 10x mais 2, o A é 3, o B é menos 10 e o C é 2. Então, ele tem todos os valores diferentes de zero, a gente diz que é uma equação de segundo grau completa. Então, você só consegue identificar se é uma equação de segundo grau se ela estiver na forma reduzida e o A for diferente de zero, tá? Aí você consegue identificar os coeficientes A, B e C e dizer se ela é uma equação de segundo grau também completa ou incompleta. Uma parte bem teóricazinha, o começo da equação de segundo grau, que o material comeu completamente, tá? E aí, tem aqui quase que o contra-exemplo, na letra F, e alguns exemplos resolvidos que eu trouxe para vocês. Eu botei aqui, né, na equação 0x ao quadrado mais 3x menos 8, temos o A igual a 0. O que vai acontecer? 0 vezes x ao quadrado dá 0, isso aqui some. A gente, inclusive, tinha que ter um igual a 0 aqui, que eu vou corrigir também assim que eu terminar essa aula. E aí, eu fico com 3x menos 8 igual a 0, que não é uma equação de segundo grau, porque não tem x ao quadrado, tá? Então, se a gente não tiver esse x ao quadrado, ou se o A for 0,
vale lembrar, né, que a gente não tem uma equação de segundo grau. E aí, o que, que a gente tem, né, de alguns exemplos, exercícios resolvidos, que aparecem, que são bem comuns, relacionados à equação de segundo grau, assim, nesse começo, né, nessa parte teórica. Eu quero que determine os valores de m, esse valor aqui, né, dessa incógnita m, na equação, aí tá dada aqui a equação, de modo que ela não seja do segundo grau. Bem, o que, que determina uma equação de segundo grau? Que é do segundo grau, especialmente, né? É o valor do A. O A, o A tem que ser diferente de zero. Como A é m mais 3, eu tenho que dizer que o m mais 3 é diferente de zero para que ela seja uma equação de segundo grau. Se eu quero que ela não seja uma equação de segundo grau, o que, que vai acontecer com m mais 3? O m mais 3 vai ser igual a zero. Então, aqui, para que ela não seja eu igual a zero, e para que ela seja, eu falo que ela é diferente de zero. Mas eu estou focada aqui no meu A. E aí, se eu jogar esse mais 3 para o outro lado, ele vai menos 3. Eu estou errando pra caramba, né? Vou consertar também antes de mandar para vocês. O mais 3 aqui, joguei para o outro lado, ele vai menos 3. Já é o terceiro erro aí que eu tenho que me lembrar. Então, letra C, para que seja de... aí é aquele só que seja de segundo grau. Basta, podia ser tudo zero, o 2m menos 1, que é o B, né? Quer dizer, o menos 2m menos 1, que é o B. Poderia ser zero, o m mais 4, que é o C. Poderia ser zero, no entanto, eu teria que ter o m diferente de menos 3, tá? Com certeza. E aí, para que então ela seja do segundo grau, em x e seja completa, o que, que eu tenho? Eu não posso ter esses valores iguais a zero, né? Eu vou ter que ter o m diferente de menos 3, eu tenho que ter o b também diferente de zero, né? Para ela ser completa, e eu tenho que ter também o c diferente de zero. E aí, aqui, observe que eu coloquei todos os sinais para que vocês entendam que todos os sinais envolvidos compõem o coeficiente. Então, esse aqui é o coeficiente b, e esse aqui todinho é o coeficiente C, com todos os sinais bonitinhos. Depois faz regra de sinal. Mas a gente tem isso aqui. Só que quando a gente tem um número igual ou diferente de zero, não importa, né? Se a gente multiplica por menos 1 dos dois lados, menos 1 vezes isso aqui, menos com menos dá mais. E menos 1 vezes zero vai dar zero. Então, acaba que fica a mesma coisa. Se eu colocasse menos 2m menos 1 diferente de zero, ou 2m menos 1 diferente de zero, vai ser exatamente a mesma coisa. Então, daqui eu só joguei o menos 1 para o outro lado, e aí ficou 1 positivo, e esse 2 que está multiplicando veio para cá dividindo. Então, eu tenho que o m tem que ser diferente de meio. E o m mais 4, né? O mais m, a gente sabe que o mais não precisa ser colocado, né? Mais m mais 4 é a mesma coisa que m mais 4. O 4, quando eu passo para o outro lado, tá positivo, ele vai negativo. Então, o m tem que ser diferente de menos 4, tá? Então, para que ela seja completa, além do m ter que ser diferente de menos 3, para não zerar aqui, né? Para menos 3 mais 3 dá zero. O m também tem que ser diferente de meio e tem que ser diferente de menos 4. E aí, para que ela seja incompleta, corrigindo aqui o menos 3, que eu não coloquei em nenhuma delas, que eu vou consertar isso, o m é diferente de menos 3, se ela for incompleta. Quais são os tipos de incompleta que a gente viu acima, né? Eu posso ter b igual a zero e c diferente de zero, que foi o que eu coloquei aqui, igualando esse m a meio, vai dar zero, e mantendo esse aqui diferente de zero. Ou eu posso ter o b diferente de zero, mais o c igual a zero, para ela ser incompleta, foi o que eu coloquei aqui, mantive o diferente. E aqui eu igualei a zero, então ela ficou m igual a menos 4, porque aqui menos 4 mais 4 dá zero. Ou, né, os dois serem iguais a zero.
São os 3 tipos, né, de equação incompleta que a gente viu ali. A única coisa que tem que ser diferente é o A, né? O A mantém-se diferente de zero em todas elas. Ó, diferente de zero, A diferente de zero. Aí isso aqui que vai variar, né? Na forma da incompleta. B igual a zero ser diferente de zero, B diferente de zero ser igual a zero, B igual a zero ser igual a zero. Então, colocar diferente ou igual vai depender se ela vai ser diferente ou igual a zero mesmo. Só isso. A número 2 é bem simplesinha. É para você, se você estiver num texto, né, lendo um texto, e ele te der uma sentença, você pode transformar essa sentença também numa equação de segundo grau, né? Como é que a gente transforma as sentenças em equações de segundo grau? É que foi dado um exemplo, que também depende de treino. O quadrado de um número. O que é o quadrado de um número? Se eu não sei que número é esse, eu chamo esse número de x. Aí o quadrado é x ao quadrado, tá? Quadrado desse número. Adicionado mais ao seu triplo. Então, se o número é x, o triplo de x vai ser 3x. É igual a 18. Aí eu escrevi aqui, ó, igual a 18. E aí esse 18 que está positivo, ele vem para cá, negativo, fica igual a zero. Eu escrevi a equação de segundo grau na forma reduzida. A forma reduzida sempre tem esse igual a zero aqui no finalzinho, tá? Então, dá para escrever, através de uma sentença, a equação de segundo grau na forma reduzida. Lembrando que aqui a conta é quase zerada, tá? Ele pode te dar essa parte aqui de definição, para você falar sobre os coeficientes, analisar se os coeficientes é um tipo de questão, se ele é igual ou diferente de zero, aí para isso você tem que estar com amarradinho o que é uma equação completa, o que é uma equação incompleta, o que é uma equação de segundo grau, qual é o princípio, né, que o A tem que ser diferente de zero, no ax ao quadrado mais bx mais c, para ser de segundo grau, tem que ter esses conceitos amarrados. É para você amarrar esses conceitos na questão 1. Na questão 2, é para você saber transformar uma sentença numa equação de segundo grau reduzida. O objetivo, né? Bem nessa parte teórica. A questão número 3, se você não tiver uma sentença, você pode ter algo relacionado à geometria, que você vai também transformar, igual eu fiz lá do retângulo da piscina, né? X vezes x mais 10, ele pode te dar um problema geométrico em que você vá transformar, igual na sentença se transformou na equação de segundo grau reduzida, aqui você pode transformar também numa expressão algébrica ou numa equação de segundo grau reduzida também, tá? Que é o caso da letra C, da letra A e da letra B. São expressões algébricas. Na letra C, equação de segundo grau reduzida aqui, ó. Vamos chegar lá no passo a passo. E aí a gente tem assim, ó, a figura, que é essa caixa retangular aqui, né, na forma de paralelepípedo. Pede para determinar a expressão da soma das áreas das faces laterais. E aí, o que eu tenho, né? Eu coloquei aqui coloridinho para ficar bem didático. O retângulo 1. O retângulo 1, ele tem aqui o comprimento 2x mais 1, e a altura, esse lado aqui é o mesmo que esse. Então, essa altura aqui também é x. Então, você vai fazer aqui 2x mais 1, que é o comprimento, vezes a altura, né? Base vezes altura. Aí, 2x vezes x, 2x ao quadrado, 1 vezes x, x. Então, tá aqui a área desse retângulo 1. A área do retângulo 2 também é base vezes altura. A base é x mais 2, a altura é x. Então, fiz x mais 2 vezes x. X vezes x, x ao quadrado, 2 vezes x, 2x. E aí eu tenho a área desses retângulos, desses dois retângulos em azul. A área total, a gente tem, né? Se eu quisesse somar desse paralelepípedo a área lateral total, que é o que ele quer, a soma das áreas das faces laterais, eu não tenho só essas faces que estão aparentes. Aqui atrás tem um retângulo igualzinho a esse retângulo 1, nessa parte aqui de trás,
E aqui desse ladinho que não está aparecendo, eu tenho um retângulo igualzinho ao retângulo 2. Então, eu tenho 2 vezes o 1 na frente e atrás e 2 vezes o 2 nas laterais. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 2 vezes o 1 e 2 vezes o retângulo 2. E aí, se eu fizer 2 vezes essa expressão e 2 vezes essa expressão, 2 vezes 2x ao quadrado dá 4x ao quadrado, 2 vezes x dá 2x, 2 vezes x ao quadrado dá 2x ao quadrado, e 2 vezes 2x dá 4x. Eu posso reduzir os termos semelhantes, que é quem tem x ao quadrado eu posso somar com quem tem x ao quadrado, 4x ao quadrado mais 2x ao quadrado é 6x ao quadrado, e 2x mais 4x vai dar 6x. De novo. Ah, não estou entendendo nada. Tem que voltar lá em expressão algébrica, que explica como é que você reduz termos semelhantes. Aqui você já deveria estar careca de saber fazer isso, tá? Se está com dificuldade, provavelmente está com dificuldade lá em expressões algébricas. Retorna lá, procura uma videoaula de expressões algébricas e vai preencher essa lacuna de aprendizagem aí. Senão vai ficar boiando mesmo, tá? Letra B, determine a expressão da área da face destacada em vermelho, que aí eu chamei aqui de área do retângulo 3, tá? E aí botei como era vermelhinho, botei a continha aqui de vermelhinho, para identificar, né? E aí eu tenho que esse lado aqui é igual a esse, então esse lado aqui mede 2x mais 1 desse retângulo. E esse lado desse retângulo aqui é o mesmo que esse aqui de baixo, que mede x mais 2. Então, eu fico com 2x mais 1, que é o comprimento, vezes a altura, que é a base, né? Vezes a altura, que é x mais 2. Aí dá essa multiplicação de polinômio aqui. 2x vezes x dá 2x ao quadrado, 2x vezes 2 dá 2x, 1 vezes x dá x, 1 vezes 2 dá 2. Posso reduzir os termos semelhantes aqui, que agora é só o de primeiro grau, né? São o x de grau 1. 2x mais 1x dá 3x. E aí eu tenho aqui a expressão que representa a área da face destacada em vermelha. Nem essa são equações de segundo grau. Por que eu falo que são expressões algébricas? Para ser equação de segundo grau, teria que ter aqui igual a zero. Aqui também teria que ter igual a zero. Não tem igual a zero, ou igual a alguma outra coisa que você transforme na forma reduzida, mas sempre vai sobrar quando colocar na forma reduzida igual a zero, é porque a expressão algébrica, equação tem que ter igual a zero, tá? Então, aí ele fala o seguinte, ó, se a soma das faces laterais, que é essa daqui, tá vendo essa daqui, ó? Essa parte aqui, que é a soma das áreas das faces laterais, for igual a 880, e aí você iguala a soma das faces laterais a 880, determine a equação reduzida correspondente. Ok. Bem, esse 880 vem para cá, né? Ele é positivo, vai para o outro lado negativo, do outro lado sobra nada. Se tem o igual a zero e o expoente 2 com esse coeficiente aqui diferente de zero, ele é uma equação reduzida da equação de segundo grau. Tá legal? Então, pode ser que, a partir do momento que você monte uma expressão através de um desenvolvimento geométrico, que normalmente é área, tá? E aí você vai achar a área e tal, vai dar aquela expressão. Aí ele fala, aquela área vale tanto, ou a soma das áreas vale tanto. Aí você consegue montar, então, uma equação de segundo grau. Se ele não igualar aquela expressão a algum valor, você não monta uma equação de segundo grau. A equação de segundo grau, ela tem que ter essa estrutura. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa que é a estrutura da equação de segundo grau. Se não tiver o igual a zero, não, por isso que lá naquela que eu falei assim, eu errei, tem que botar igual a zero. Porque senão não é equação de segundo grau. Para ser equação de segundo grau, tem que ter o igual a zero, tá? Na sua forma reduzida. E aí a gente vai também para a parte teórica, sem Bhaskara,
entender o que é a raiz de uma equação de segundo grau. Porque se a gente não entender o que é uma raiz de uma equação de segundo grau, a gente não consegue entender para que a gente faz Bhaskara, tá? Ou faz Bhaskara no automático sem saber por que está fazendo Bhaskara, né? Digamos assim. Deixa eu pegar aqui o problema inicial. E aí, eu vou usar aquele problema da piscina, tá? A mesma equação, isso aqui já foi feito, beleza. Aí, o que a gente tem? Eu vou escrever ele na sua forma fatorada, usando aquela regrinha da soma e do produto, tá? Que essa daqui é possível, nem todas vocês vão conseguir fazer, volto a dizer. Aí, eu tenho que a soma vale 10, porque aqui eu tenho o 10 acompanhando o x, e o produto vale menos 144, tá? E aí, deixa eu baixar aqui no material. Botei só, porque senão não consigo pegar tudo, tá, gente? A soma 10, o produto é menos 144, eu coloquei, ó, o produto é negativo. O que significa ser um produto negativo? Que ele é o resultado do produto de um número negativo por um número positivo. A gente já viu lá, né, que na multiplicação é válida aquela regrinha, que um dia eu explico isso, quando eu tiver com calma, mas é interessante que você entenda, mas com mais dá mais, ou ao invés de decorar, mais com menos dá menos, menos com mais dá menos, e menos com menos dá mais, tá? Então, na multiplicação, isso é possível. Então, se o produto é negativo, ele tem que ser o resultado de um número positivo por um número negativo. A gente já começa por aí. Como a soma é mais 10, o maior valor seria positivo. Então, se eu tiver aqui, né, por exemplo, mais 2 menos 3, né? Lembra daquela regrinha que eu falei? Ah, eu tinha 2, só que eu tinha que gastar 3. O que aconteceu? Eu fiquei devendo 1 para alguém, né? Se eu tinha que gastar 3, eu peguei R$1 emprestado com alguém e fiquei devendo 1 para alguém. Então, aqui, ó, se o maior número, quando a gente fala o maior número, é maior valor em módulo, né? Que no caso aqui seria o 3. Se o 3 é que está acompanhando o valor negativo, a resposta fica negativa, tá? Agora, se eu tiver o contrário, eu estava devendo 2, mas aí eu de repente ganhei 3. Eu pago a minha dívida de 2, ainda sobra 1. Então, para a soma da positiva, o maior valor, ele é positivo, tá? Isso tudo vem de regra de sinal que eu escrevi aqui. Aí a gente vai analisar os divisores de 144. A forma mais fácil, eu botei aqui coloridinho para vocês enxergarem, a forma mais fácil que você tem de descobrir os divisores de qualquer número é a seguinte: se você souber um pouquinho de regra de divisibilidade, você faz assim, ó. Bota o 1 aqui, porque o 1 é divisor de qualquer número, e ele mesmo, lá na pontinha, porque o próprio número sempre vai ser divisor do número. Então, 1 vezes 144 dá 144. Como 144 é par, por isso que eu colori, tá, gente? Eu tô tentando aqui respeitar as cores direitinho. Eu sei que eu posso dividir ele por 2. 144 dividido por 2 dá 72. Então, 2 é divisor de 144, 72 também, porque 2 vezes 72 dá 144. E aí eu venho, então, para o 3. Como 1 mais 4 mais 4 dá 9, eu sei que 9 é divisível por 3, então 144 também é divisível por 3. Quando eu dividir 144 por 3, eu acho 48, ou seja, 3 vezes 48 dá 144. Então, 3 é divisor de 144, 48 também é divisor de 144. Se eu for pela regrinha aqui do divisão por 4, quando é que eu sei que um número é divisível por 4? Quando os dois últimos números são divisíveis por 4. E eu sei que 44 dividido por 4 dá 11. Então, 144 vai ser divisível por 4. Quanto é que é 144 dividido por 4?
36. Isso significa que 4 vezes 36 dá 144, tá? Aí eu sei que ele é divisível por 4 e coloco lá os divisores na listinha. Aí o próximo vai ser o 6. Por que 144 é divisível por 6? Porque ele é divisível por 2 e por 3. Tudo tem que saber a regra de divisibilidade, tá? 2 vezes 3 dá 6, então eu sei que ele também vai ser divisível por 6. Quando eu dividir 144 por 6, eu acho 24, que também é divisor de 144. E aí, eu vou para 8. Ah, como é que eu sei a regra de divisibilidade por 8? No 144 não tem jeito, os 3 últimos números são divisíveis por 8. Quando você dividir 144 por 8, você vai achar 18. Aí eu já sei que 8 vezes 18 dá 144. Tá aqui, ó, os divisores. Ah, por que ele é divisível por 9? Porque tá aqui, né? Tentando respeitar as coresinhas aqui. Acho que tá mais para essa aqui. Vou botar mais para roxinho, que não tem nenhum. Não foi exatamente igual, não tem problema não. O 9, né? Por que eu sei que é divisível por 9? Porque a soma deles dá 9 e 9 é divisível por 9, tá? E aí, quando eu dividir 144 por 9, eu acho 16. E aí, por fim, 144 é um quadrado perfeito, que é o resultado de 12 vezes 12. Por isso que o 12 está aqui no meio. E aí, o que eu faço? Isso significa que esse 144 pode ser o produto de, quando eu achei os divisores, de 1 por 144, de 2 por 72, de 3 por 48, de 4 por 36, de 6 por 24, de 8 por 18, de 9 por 16 e de 12 por 12, tá? E aí, o que eu comecei a fazer? Peguei o maior valor, deixei positivo, e o menor valor eu deixei negativo, para mostrar que todos esses produtos aqui dariam menos 144, tá vendo? Produto oriundo desses divisores. E aí, como é que a gente descobre qual é a soma da 10? Fazendo a conta. Eu sei que menos 1 mais 144 dá 143, não deu 10. Isso aqui é diferente de 10. O menos 2 mais 72 vai dar 70, que é diferente de 10. O menos 3 mais 48 vai dar 45, que é diferente de 10. É claro que de cabeça você consegue fazer isso. O menos 4 mais 36 dá 32, que é diferente de 10. O menos 6 mais 24 dá 18, que é diferente de 10. Aqui você acha um resultado diferente de 10, e obviamente que menos 12 mais 12 dá 0, é diferente de 10. O único que tem, né, igual a 10 é o menos 8 mais 18. Então, isso significa que esse produto e essa soma vem de menos 8 e 18, tá? Então, a forma fatorada dele seria x menos 8 e x mais 18. Exatamente isso aqui, ó. X menos 8, x mais 18, tá vendo? Igual a zero, usando o produto da forma. Ah, muito difícil fazer isso, concordo. Eu faria essa questão por Bhaskara. Molezinha, mas estou mostrando que vocês vão entender o que é uma raiz de segundo grau usando a forma fatorada, tá? E como a gente já aprendeu o produto da forma, é interessante a gente ter essa visão para a gente entender o que é uma raiz de equação de segundo grau, porque senão depois a gente fica falando achar raiz, achar raiz, achar raiz, e vocês têm que entender o que é a raiz da equação de segundo grau. Então, a gente escrevendo ele nessa forma fatorada, ou seja, na forma de um produto, quando que um produto dá zero, né? Se eu tenho um produto aqui para dar zero, quando que ele vai dar zero? Tem 3 possibilidades. Se o primeiro número for zero e o segundo número for diferente de zero, se eu tiver lá 1 vezes zero, dá zero. Se for o contrário, 0 vezes 1 também dá zero. E se for 0 vezes 0, também dá zero. Então, ou um dos dois vai ser diferente de zero e o outro é igual a zero, ou ambos são iguais a zero. Então, tem essas 3 possibilidades aqui, tá? E aí, como a gente tem aqui um produto igual a zero, ou esse primeiro termo, que é o primeiro polinômio, né?
que é x menos 8 vai ser igual a zero, ou o x mais 18 vai ser igual a zero, ou os dois vão ser iguais a zero. Como a gente tem um retângulo, né? A gente sabe que essa possibilidade para esse caso aqui não é possível, dos dois serem iguais a zero. Vai acontecer um ou outro. E aí, o que a gente vai fazer, né? Quando a gente iguala essas expressões aqui a zero, que foi o que eu fiz aqui embaixo, o menos 8, quando vem para cá, ele vem positivo, e o mais 18, quando vai para lá, ele vai negativo. Isso significa que o x igual a 8 e o x igual a menos 18, eles são raízes desta equação de segundo grau. O que é ser raiz? É onde você vai zerar o produto. Aqui está contextualizado, mas o de raiz, assim, isolado, tem uma equação de segundo grau, descubra as raízes. Eu quero descobrir o valor que zera o polinômio. Então, se eu colocar aqui, zero esse produto, né? Se eu coloco 8 aqui, 8 menos 8 dá zero. Zerei essa parte. Se eu coloco aqui menos 18 mais 18 dá zero. Eu zero essa parte. Então, os possíveis valores para o x, para zerar esse produto, são 8 e menos 18. Aqui embaixo está contextualizado, tá? Aí ele está dizendo o seguinte, não existe lado negativo. O que isso significa? Vamos printar aqui um pouquinho mais para baixo, para que vocês enxerguem. A gente tem que o x é menos 18. Poxa vida. Mas existe menos 18 centímetros? Menos 18 metros? Não, né? Mas eu digo, é que está dentro do contexto. Não significa que menos 18 não seja raiz. Ele é. Ah, não está dentro do contexto do problema. Esse problema é uma equação de segundo grau aplicada a um problema de geometria. Então, x igual a 8 é que vai ser, então, a solução, a raiz desse problema. Se esse lado aqui é x8, né? Quando eu substituir 8 aqui, 8 mais 10 dá 18. E aí eu descobri o comprimento e a altura, tá? E aí eu mostrei para vocês, ó. Por mais que eu tivesse lá que menos 8 vezes 18 é que dava menos 144, as raízes são 8 e menos 18. É o contrário. Ah, por quê? Porque é o valor que eu substituo aqui no x, que é justamente o oposto do que a gente tem ali na forma fatorada, tá? Então, a raiz do problema vai ser 8 e menos 18, e não o contrário. E não menos 8 e 18, que é o resultado do produto. Então, a forma fatorada, ela te ajuda a descobrir as raízes, mas ela não te dá a raiz de cara. Tem que prestar atenção nisso. E aí vem só o último. Deixa eu botar aqui para ver se eu consigo. Não, não vou conseguir. Eu queria pegar já tudo que tá faltando, mas ainda vai ficar um pedacinho de nada. E aí a gente tem, né, que se a gente substituir a incógnita de uma equação por um número e encontrarmos uma sentença verdadeira, o que é a sentença verdadeira? O produto igual a zero. Dizemos que esse número é a raiz da equação. Se a equação de segundo grau pode ter duas raízes reais e diferentes. A gente viu lá, o 8 e menos 18 eram duas raízes reais e diferentes. Ele tem, no máximo, duas raízes. E a gente vai fazer o estudo das raízes para frente, quando a gente aprender Bhaskara, tá? E aí, o que a gente tem? Vou, inclusive, ver o material 3, se ele continua em equação de segundo grau, porque já está disponível lá, ainda vou dar uma olhada, ainda não dei. E aí a gente tem, né, nos exercícios resolvidos, como é que eu verifico que um número é a raiz ou não de uma equação de segundo grau reduzida? Tem duas formas. Se ele já te dá as raízes, você pode pegar e escrever, substituir esse x no lugar
esse valor, né, numérico do x no lugar da equação reduzida. Aí você vai verificar se ele vai estar lá na forma fatorada ou não. Ou vai ver se vai dar igual a zero ou não. Ou transforma ele para a forma fatorada, que não é um processo muito simples, porque vocês viram lá do 144 como ficou grande, e aí transforma na forma fatorada, vocês vão achar também as raízes. Eu fiz das duas formas, tá vendo? Que inclusive foi aqui na minha observação. Então, aqui, como ele pediu para verificar se os números menos 3, menos 2, 2 e 3 são raízes dessa equação, o que você faz para verificar, assim, se você tem a equação reduzida, se esses números são ou não são raízes da equação? Você vai pegar aqui o número x igual a menos 3 e vai substituir no lugar do x. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado mais menos 3 menos 6 igual. Aí você vai ver se vai dar igual a zero. Menos 3 ao quadrado. Menos com menos dá mais, 3 ao quadrado dá 9. Aqui mais com menos dá menos 3 e menos 6. 9 menos 3 dá 6, 6 menos 6 dá 0. Se eu achei essa intensa verdadeira, é porque o menos 3 é a raiz da equação, tá? E a gente vai enxergar isso na forma fatorada. Agora eu vou testar para o x igual a menos 2, que é o que ele pede, é o segundo número que ele pede. Vou colocar lá menos 2 ao quadrado, mais menos 2, menos 6, e vou ver se vai dar igual a zero. Menos 2 ao quadrado, menos com menos mais, 2 ao quadrado, 4, mais com menos, menos, e eu repito aqui o menos 6. 4 menos 2 dá 2. 2 menos 6 dá menos 4, que não é zero. Então, menos 2 não pode ser raiz dessa equação, porque essa sentença é falsa. A primeira sentença é verdadeira, a segunda sentença é falsa. Não é isso aqui que é verdadeira, é a primeira sentença. Tá? Verdadeira, a outra é falsa. É verdadeira quando eu acho zero, é falsa quando eu não acho zero. X igual a 2. Bem, é o próximo número aqui, 2. Então, vou colocar 2 ao quadrado mais 2 menos 6, vou ver se dá zero. 2 ao quadrado é 4, mais 2 dá 6, 6 menos 6 vai dar zero. Achei a sentença verdadeira, significa que 2 é raiz da equação. Beleza. Aí o último que falta aqui verificar é o x igual a 3. Aí eu coloco lá 3 ao quadrado mais 3 menos 6, eu vou ver se vai dar zero. 3 ao quadrado é 9, mais 3, repetir, menos 6. 9 mais 3 dá 12, 12 menos 6 dá 6, que não é zero. Portanto, o 3, tem que consertar isso aqui, não é raiz da equação, tá? Aí, observação. Se eu fosse usar a forma fatorada para escrever essa equação de segundo grau, a gente tem que a soma, quando não tem nada na frente do x, o coeficiente é 1, então a soma é mais 1, é um positivo, e o produto é menos 6. Como o produto negativo, a gente já sabe que é o resultado de um número positivo vezes um número negativo. Como a soma é positiva, a gente já sabe que o maior é positivo. Já fiz essa explicação acima, mesma coisa. Os divisores de 6 é molezinha, né? 1 e 6, e 2 e 3. E acabou. E aí, a gente só tem esses dois testes, né? Para fazer. O menos 1 com 6, que é o resultado do produto, né? Mantendo o maior número positivo. E aí, a gente faz menos 1 mais 6, que dá 5. E o menos 2 vezes 3, mantendo o maior número positivo. E menos 2 mais 3, que dá 1. Aí, a gente verifica que a solução está aqui. A forma fatorada para eu escrever vai ser menos 2 e 3. Então, isso aqui, ó, na forma fatorada, é x menos 2 vezes x mais 3 igual a zero. Só que o que zera esse produto? Se eu colocar 2 positivo aqui, porque 2 menos 2 dá zero, e colocar 3 negativo aqui, tá? Lembrando que aqui, por mais que seja menos 2 e 3, o que zera a equação são os valores opostos, menos 2 e 3, tá? Porque aqui 2 menos 2 dá zero e menos 3 mais 3 dá zero. Então, o menos 2 e o 3 o que não significa daqui, né, que o menos 2 e 3 são raízes da equação. Porque quem é raiz da equação que a gente inclusive verificou aqui numericamente, o menos 3 e o 2 positivo. Então, se você fizer
tiver uma equação reduzida e substituir o valor do x, você chega nesses valores também, tá? Que zeram um produto. E a gente confirma isso aqui na forma fatorada, tá? Então, menos 3 e 2 é quase que uma ratificação, né? Que eles são resultados, são raízes dessa equação de segundo grau aqui. É uma forma de você verificar. E aí, eu acho que para cá já não tem quase nada. Tem aí a gente está aqui, ó. Observe que escrever a equação na sua forma fatorada usando as raízes, temos que entender que ela é escrita na forma a x, isso aqui a gente vai ver mais em Bhaskara, tá? Entender porque que a forma fatorada tem esse azinho na frente. A é o coeficiente de x ao quadrado, x1 e x2 são as raízes. Então, nesse caso aqui, por que a gente escreve desta forma aqui, né? Essa é uma questão muito importante. Então, quando a gente for falar em forma fatorada, e é isso aqui que aparece na apostila de vocês, eu vou printar para vocês lá, o A é o coeficiente de x ao quadrado, o x1 e o x2 são as raízes da equação. E aí, como a gente viu que as raízes são menos 3 e 2, aqui o menos com menos me gera um mais, por isso que fica x mais 3 na forma fatorada, e aqui eu fico com x menos 2, que dá aquela forma fatorada anterior, que mostra que o x vale menos 3 e o x vale 2, tá? Só invertir ali a ordem da situação. Então, essa daqui é a forma fatorada de uma equação de segundo grau. Vocês vão entender esse azinho lá quando a gente entrar em Bhaskara. Porque o produto da forma, ele sempre vai considerar, você só consegue usar o produto da forma, né? Quando o A for igual a 1. Por isso que não dá para ver nesse exato momento como é que funciona essa forma fatorada da equação de segundo grau, tá? Muito bem. Mas eu monto com vocês quando a gente for resolver Bhaskara direitinho. Aí ele quer dar duas coisas teóricas aqui para você fixar o conceito de raiz, que é calcule o valor de P nessa equação para que uma das raízes seja 4. Se ele está dizendo que uma raiz é 4, ele está falando que x igual a 4 vai me dar uma sentença verdadeira. Ou seja, se eu substituir 4 no lugar do x, eu vou achar essa expressão aqui igual a zero. Então, aqui nesse lugar do x, eu coloquei 4. Coloquei 4 aqui e coloquei 4 aqui. Então, ficou com 3, se não tem nada, tem vezes, aqui também. 3 vezes 4 ao quadrado, menos 14 vezes 4, mais 2p igual a zero. A sentença é verdadeira porque eu afirmei que 4 é raiz dessa equação. Primeiro, por ordem de expressão, a gente faz potência, 4 ao quadrado dá 16. Aqui eu fiz o produto direto, 14 vezes 4, 56. E aí aqui, depois, por ordem de expressão, faço o produto também. Não posso fazer nenhuma conta antes de fazer o produto. 3 vezes 16 dá 48, repetir o menos 56, mais 2p igual a zero. 48 menos 16 dá menos 8, mais 2p igual a zero. Jogo esse menos 8 para o outro lado, ele vai positivo. Esse 2 que está multiplicando vai dividindo. 8 dividido por 2 dá 4. E acho que o p é igual a 4 para que a raiz seja 4, né? Então, aqui, na verdade, daria a equação 3x ao quadrado menos 14x mais 8, né? Porque 2 vezes 8, 2 vezes 4 dá 8, igual a zero. Então, meu P vale 4, e quando eu substituir 4 aqui, se você tirar a prova real, vai dar tudo certinho. Determine M na equação, nessa equação gigante aqui, de modo que uma de suas raízes seja 2. De novo, o que ele está falando? Conceito de raiz. Como é que a raiz é 2? Se você pegar o x e colocar no lugar do x o 2, você tem que achar uma sentença verdadeira. O que é a sentença verdadeira? Isso aqui sendo igual a zero. Então, você substitui lá o 2 no lugar do x, então eu fico com essa expressão vezes 2 ao quadrado, essa expressão vezes 2, mais 10 igual a zero, e aí é fazer continha, né? Primeira potência aqui, 2 ao quadrado, que dá 4, aqui eu já fiz já o
a distributiva para adiantar. Então, aqui eu só repeti, só resolvi o 4, né? Aqui eu já fiz m vezes 2, 2m. 8 vezes 2, 16. Mais 10 igual a 0. Aqui eu fiz distributivo, ó, aqui embaixo. 3m vezes 4, 12m. Menos 1 vezes 4, menos 4. Aqui fiz regrinha de sinal para tirar parênteses. Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Mais 10 igual a 0. E reduzir os termos semelhantes, né? 12m menos 2m dá 10m. Menos 4 menos 16 dá menos 20, menos 20 mais 10 dá menos 10. Esse menos 10, quando eu jogo para o outro lado, vai dar 10 positivo. Esse 10 que está multiplicando, quando eu jogo para baixo, dividindo, o m vai dar 1. Então, se eu substituir aqui o m1, eu fico, se eu quisesse saber qual é a equação de segundo grau, né? Para m igual a 1, 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 1 dá 2, daria essa equação de segundo grau aqui, 2x ao quadrado. Aqui 1, né? 1 mais 8 dá 9, com esse menos na frente, menos 9x, mais 10 igual a 0, essa é a equação de segundo grau. Pode substituir 2 aqui e tirar a prova real, que você vai verificar que está tudo certinho. E aí é isso, é mais assim, conceito do que é uma raiz, conceito do que é uma equação de segundo grau, usando aquela parte de forma fatorada que eu não vou usar muito, eu vou focar mais em Bhaskara, para a gente descobrir se é uma equação de segundo grau ou não, né? São os conceitos principais de equação de segundo grau. O que é uma raiz de uma equação? O que é uma equação? Eu vou aqui colocar, mostrar para você. Não, o resto é tudo exercício, bem. Vou nem focar nisso, vou mostrar só o finalzinho aqui do material de vocês, como é que foi dado o jogadaço na aula 5. Só para mostrar, fazer um. Aí ele foi, deu essa porcaria aqui, e olha só isso. Assim, gente, equação de segundo grau, assim. Isso tudo que eu falei, ó. Assim. Elaborar a equação de segundo grau. Aí ele falou que isso aqui é a fórmula de Bhaskara, que a gente vai deduzir futuramente, depois da aula de quinta-feira, quando eu fizer a correção. E aí ele te deu aqui, ó, ax ao quadrado mais 2x mais c. A forma fatorada do trinômio seria o a vezes x, que é aquilo que eu coloquei para vocês vão entender. Aí mostrou que ele se escreve na forma fatorada, não explicou o que é raiz, não explicou nada. E aí veio aqui e deu um exemplo, que eu não vou mostrar hoje como é que faz isso, já usando a fórmula de Bhaskara, resolvendo através da fórmula de Bhaskara. E aí a fórmula fatorada ficou assim jogada ao léu, tá? E aí foi isso. E aí vem depois aqueles exemplos resolvidos e tal, inclusive com exercícios de fatoração, enfim. E resumo. E aí é isso que a gente tinha para a aula de hoje, tá? Tô aqui perdida no espaço. Deixa eu fechar aqui e voltar para a apresentação. E aí a gente tem isso para a aula de hoje, tudo isso. Se não fizeram os exercícios ainda, aproveita esse restinho de aula, façam os exercícios, que na quinta-feira eu vou corrigir todos eles, tá bom? Beijinho, até quinta. Tchau, tchau.